Tô. O professor Carlos tinha dado um recado ali, poderia repetir rapidamente? E na semana que vem, como a gente tem o carnaval, a gente não vai ter aulas nem na segunda, nem na quarta. Ah, beleza. Aí a gente volta na segunda-feira, dia 10, com o módulo de materiais, e na quarta-feira, dia 12, com o módulo de tratamento térmico e engenharia de superfície. Então, daí na segunda-feira a gente vai ter um assunto e na quarta outro, tá? Mas Beleza. não na Obrigado. semana que vem, na outra. Beleza. Então, pessoal, boa tarde, né? O que a gente vai fazer essa semana? No dia de hoje, eu vou falar sobre roadmap e depois eu vou explicar para vocês por que eu estou trazendo esse tema aqui. E na quarta-feira, eu convidei o pessoal de uma empresa para falar sobre gestão de projetos. Na verdade, eles vão mostrar. Eu vou falar sobre corrente crítica. E eles vão mostrar como é que as informações relacionadas à gestão da empresa, elas podem ser conectadas com a parte de gestão de projetos para facilitar o gerenciamento de projetos aí dentro da empresa e otimização dos projetos, tá? Então isso daí vai ser na quarta-feira. Bom, então assim, e aí a gente fecha todo esse ciclo. Então, por que eu estou trazendo esse tema aqui do roadmap? O roadmap nada mais é, eu vou adiantar aqui do que um mapa que ele auxilia a gente a pensar numa empresa no presente, a médio prazo e a longo prazo. E pensar na empresa pensando em mercado, por exemplo, qual é que vai estar o mercado a curto e médio prazo e longo prazo, como é que vão estar os produtos e os serviços da empresa e como é que vão estar as tecnologias. Então, assim, vamos pegar o caso aqui, por exemplo, desse curso. Né? A gente está falando sobre injeção de alumínio. A gente entende, né, que a longo prazo, ou a médio prazo, vai se ter uma demanda cada vez maior por esse tipo de ferramental. Então, as empresas elas têm que estar preparadas, né, para oferecer produtos a curto, médio e longo prazo para esse segmento. Então pode ser produto desde ferramental ou fabricação ou mesmo um serviço associado ao processo de desenvolvimento de ferramental desse tipo de molde, né? E para isso as empresas elas têm que pensar também em tecnologias associadas a esse produto e serviço. Para quê? Para atender um determinado mercado. Então acaba que essas coisas aqui, tanto tecnologia, produto e mercado, elas se conectam. E quando eu falo assim, ó, é um novo sistema, um novo produto, uma nova plataforma, um novo serviço, para eu implementar aquele novo produto, aquele novo negócio, aquela nova plataforma, aquilo ali nada mais é do que um projeto. Por que ele é um projeto? Porque ele tem que ser planejado, ele tem que ser implementado, ele tem que ser controlado, né? E quando o produto estiver lá implementado, o negócio estiver implementado, se encerra, né, aquele projeto. Então, o roadmap é como se fosse uma visão geral, né? E ele nos leva a pensar assim, pô, como é que o que eu posso fazer, né? Pensar na minha empresa, no meu setor, em termos de futuro, né? E alinhando isso ao mercado e à tecnologia, tá? Você já tinha ouvido falar dessa ferramenta? Alô? Alguém já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar, Por nome, sim. mas não usei, nunca usei. Também nunca apliquei. Beleza. Olha, no contexto de gestão de projetos, não. Tá. Então, assim, esse tipo de ferramenta, né, vocês vão ver que é um negócio assim bem simples, assim, não é tão complicado, né? O que é o mais complexo é dispor das informações, tá? Mas assim,
Se eu pegar, por exemplo, né, e várias empresas usam, né? Então, por exemplo, assim, a Embraer, né? A Embraer, ela está fabricando aviões hoje e ela está pensando como é que vai ser a fabricação desses aviões, ou mesmo os materiais, as estruturas metálicas, como é que elas vão estar se comportando daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, assim, hoje, né, a gente vê assim, pô, as empresas estão usando cada vez mais materiais compostos. Mas essa decisão de utilizar materiais compostos, ela já veio de um tempo lá da empresa. Mas só que essa tecnologia, ela tem que estar madura o suficiente para quê? Para que ela possa ser implementada no avião. Então, você tem um caminho de desenvolvimento dessa tecnologia. E esse caminho de desenvolvimento dessa tecnologia, né, para atender um determinado mercado e tal, um produto, né, isso é o roadmap, né, que é o caminho desse processo, tá? Então, assim, nada mais é do que um processo de planejamento que ele pode ser impulsionado pela necessidade de tecnologia. Quando eu digo isso, né, por exemplo, assim, hoje em dia a gente tem lá, por exemplo, hoje em dia está muito comum a gente falar em inteligência artificial, né? Como é que a inteligência artificial ela vai influenciar o processo de vocês? Será que ela vai influenciar o processo de programação do ferramental? Será que ela vai influenciar o processo de planejamento de moldes? Então, assim, essa necessidade impulsionada aí pela tecnologia, ela ajuda a identificar, selecionar e desenvolver tecnologias alternativas para que a gente satisfaça o que é um conjunto aí de necessidades de mercado ou de produtos. Tá? Então, assim, pode acontecer disso daí, né, de ser essa questão da IA que está puxando, ou de qualquer outra tecnologia que está puxando isso daí. E pode ser também que, por exemplo, assim, o mercado ele está querendo cada vez mais produtos sustentáveis. Então, como é que a sustentabilidade, né, ela está sendo tratada pelas ferramentarias? Então, às vezes, o que acontece? A tecnologia ela puxa o negócio de vocês, ou às vezes o mercado ele puxa o negócio de vocês. Então, por exemplo, assim, vamos pensar assim, pô, as empresas elas querem que estão usando lá cada vez mais materiais compostos. Como é que eu posso fazer um ferramental, né, na injeção, para injetar materiais compostos? Será que esse ferramental vai ter as mesmas características do molde de aço? Né? Então eu tenho que pensar nisso daí. Então, assim, é um processo de planejamento que leva o quê? Quem está tomando as decisões a identificar, avaliar e selecionar quais são os melhores caminhos para eu atingir aquele determinado objetivo. Aí vocês podem estar pensando, pô, mas aí quem vai fazer isso daí é o chefe, é o dono da empresa. Eu falo assim, o ideal, né, seria que ele fizesse isso daí juntamente com a participação das pessoas das diversas áreas. Mas eu posso fazer um roadmap de um determinado setor também da empresa. Ou cada setor de uma empresa, ele pode ter lá o seu roadmap, tá? Bom, então assim, esse roadmap, ele pode ter vários desenhos, tá? Então vocês estão vendo aqui um desenho dele, que ele está dividido em 3 camadas. Uma que é de mercado e negócio, outra que é de produto e serviço, outra que é de tecnologia e recursos. Eu posso ter ali uma camada, nessa camada aí, por exemplo, eu posso diferenciar tecnologia de máquinas e equipamentos e uma camada de recursos humanos. Imagine o seguinte, vocês vão precisar de pessoas com conhecimento e experiência na injeção, no desenvolvimento ferramental para injeção de alumínio. Essas pessoas hoje, elas
estão formadas? A médio prazo, como é que vai ser essa demanda? O que você espera disso aí? Quais são as estratégias que a empresa tem para formar essas pessoas, entendeu? Tanto hoje, a curto prazo e a longo prazo. Tá? Então, isso daí é uma coisa que é um mapa. Eu posso ter vários tipos de. Eu posso ter um mapa aqui, ó, com uma camada aqui ó, de financiamento. Qual que é a estratégia da empresa para financiar os projetos hoje? Os projetos, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, a médio prazo e a longo prazo. Tá? Então, assim, ó, o roadmap, ele tem sido usado o quê? Nessa representação dessas camadas, dessas informações, como uma forma de comunicação, de planejamento e coordenação, né? Ao longo do tempo. Né? Então, ele apresenta o que? Ele apresenta esse cronograma. Aí vocês podem perguntar assim, pô, professor, mas o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo? Gente, isso daí vai variar conforme o escopo do roadmap. Talvez se a gente estivesse falando de inteligência artificial, o curto prazo seria hoje, o médio prazo daqui a 6 meses e o longo prazo daqui a 2 anos. Eu estou falando de tecnologias de usinagem de molde tradicional. Talvez o médio prazo seria 2 anos e o longo prazo seria 5 anos. Então depende, tá? Vai depender do que o roadmap está tratando, tá? Qual que é o escopo dele, ok? Bom, eles auxiliam a empresa, né, a ter, digamos assim, a sobreviver, a se planejar nesse ambiente, né, que a gente está no nosso dia a dia, né, permite a gente monitorar esse ambiente, né, ver, por exemplo, como é que vai estar, a gente a pensar como é que estão as tecnologias a curto, a médio e longo prazo, né. Eles são simples, o escopo vai variar, né, e essas técnicas, né, às vezes são gráficos, né, para explorar e comunicar, mas o que está muito por trás são quais as informações que eu tenho disponíveis para eu montar o roadmap. Então, eu preciso, né, de ter um grau de comunicação muito grande. Né? Eu até na outra turma lá, a gente estava conversando, a gente estava falando assim, ó, quando a gente fala em mercado aqui, ó, né, vocês sabem como é que vai estar o mercado de injeção de alumínio nos próximos anos? Vocês têm ideia aí, a curto, a médio e longo prazo, como é que vai estar? Né? O roadmap, ele vai mostrar isso daqui, ó, né? Como é que vai estar esse mercado. E aí, quando eu digo mercado aqui, ó, eu digo assim, ó, a linha automotiva vai comprar mais ou menos esse tipo de peça. A linha branca. A linha de componentes eletrônicos. Entendeu? Então, assim, a gente começa a ver, por exemplo, qual é que vai estar esse mercado aqui, ó. Quais são os tipos de produtos que a gente vai ter nesse mercado aqui, ó. Então, fazendo uma analogia, por exemplo, assim, ó, vamos para o molde tradicional. Né? Como é que vai estar o desempenho aqui, ó, o molde tradicional? A curto e a médio e longo prazo, por exemplo, assim, a tendência é que eu tenho peças maiores ou peças menores e mais complexas? A tendência é que eu faça moldes para injetar uma maior quantidade de peças ou uma menor quantidade de peças. Quais são os produtos que vão estar associados aqui, ó, a curto, médio e longo prazo? Então, eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, de conformal cooling. Hoje já tem? Será que a curto e a longo prazo vai aumentar ou vai diminuir a demanda? Vai aumentar, com certeza. Então tá. Aumentando, a gente vê isso daí aumentando cada mês. Então, e provavelmente estão surgindo novas tecnologias que vão baratear esse tipo de produto. Sim. Quando a gente, só dando um exemplo, né? Quando a gente começou com Conformal Cooling, a gente trabalhava com uma tecnologia e a impressão 3D era mais caro. A gente trabalhava com uma
tecnologia que era tipo uma fusão de placas. Hoje em dia, a gente utiliza ainda essa tecnologia de fusão de placas, porém, na maioria dos casos, a impressão 3D já é mais econômica. Só quando a gente precisa das propriedades que a fusão de placas oferece e que a impressão 3D não oferece, que a gente usa a fusão de placas, mas o preço já inverteu. Mas, Alan, deixa eu perguntar uma coisa. Essa fusão de placas é daquela tecnologia alemã, não? Tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem na China. A gente trabalha com HTS, né, que ela tem unidade na Alemanha, mas a maioria desse processo é feito na Romênia. Uma vez eu vi a apresentação e me parecia que era muito mais barato do que a impressão. Não, realmente já foi mais interessante, porém, considerando que a gente tem que pegar várias placas, usinar essas placas, depois fazer o processo, acaba se tornando mais caro do que imprimir em 3D direto. Legal. Então, ó, e aí, vocês vejam o seguinte, ó. Então, assim, ó, existe um caminho aqui de desenvolvimento da tecnologia, né, que era a fusão lá das placas, depois veio a impressão 3D para satisfazer, para gerar um produto, né, no caso aí um produto / serviço, e isso só existe, essas tecnologias só existem porque ela atende o quê? Um negócio. Então, assim, ó, isso daí, né, pode, digamos assim, todo esse contexto, né, ele tá interligado, né, está interligado a tecnologia, o produto e o negócio. E pode ser que daqui a pouco, né, pode ser que eu esteja falando aqui besteira, mas assim, ó, vamos pensar lá que eu estou precisando lá fazer uma coinjeção, e aí eu tenho que fazer um determinado tipo de conformal cooling para coinjeção, e aí eu tenho que desenvolver uma nova tecnologia. Se não é que não existe hoje, entendeu? Mas assim, essas coisas elas são todas relacionadas, né? E aí esse mapa ele serve para isso, tá? Bom, aí um pouco do que eu disse, né? Ele pode ser um negócio, ele pode ser a tecnologia pode estar sendo empurrada aí, né? E o mercado pode estar demandando também um determinado produto. Então, por exemplo, eu acho que talvez isso daí seja um exemplo, assim, a parte de inteligência artificial, né? Então, assim, uma tendência de mercado de usar inteligência artificial. E aí você tem gente impulsionando com essa tecnologia, né? Então, assim, isso vai depender de caso a caso, né? Outro dia eu fui no supermercado aqui, não sei se era para vender, né? Mas eu também não fiquei muito interessado em saber como é que era, né? Mas tinha lá máquina de lavar roupa com inteligência artificial, né, cara? Não sei o que ela fazia, assim, até depois eu vou pesquisar isso aí por curiosidade, né? Mas assim, hoje em dia, né, qualquer coisa aí que o cara botar assim, ó, sabonete aqui tem inteligência artificial, né? A pessoa vai comprar mais, né? Então, assim, também tem muito disso daí, né? Mas é uma coisa que acontece, né? Então, tanto o mercado quanto a tecnologia. E uma outra coisa, né, é que assim, ó, né, você tem lá um mercado está demandando alguma coisa, tá? O mercado está demandando alguma coisa, você tem lá uma tecnologia, né? E aí você tem que desenvolver um produto para aquilo ali, tá? Então, assim, esse anterior aqui, ó, né? Esse anterior, você tem, digamos assim, ó, você tem a tecnologia, o produto, você desenvolve o mercado, né? E esse daqui, ó, esse daqui você tem o mercado que ele tá demandando e você tem aqui uma tecnologia, né? E aí você desenvolve o produto. Então, talvez até o conformal cooling ele se encaixe aqui,
né? Você tem um mercado aqui que ele quer assim, pô, eu quero injetar peças com ciclo de injeção cada vez menor. Pô, e aí você tem lá uma tecnologia de impressão 3D que ela foi desenvolvida inicialmente para polímeros. Se não, agora vamos fazer isso aqui com material metálico, e se desenvolveu lá o conformal cooling, né? O molde com essa tecnologia. Para quê? Para atender um determinado mercado que estava demandando. Então, esses movimentos, eles acontecem, tá? Esses movimentos, eles acontecem. E nesse mapa aqui, ó, né, tá vendo? Ó, eu tenho a camada aqui de mercado, que ele envolve vários setores, né? Então, às vezes no setor aqui de ferramental, o que eu posso ter aqui, né? Aqui no setor de ferramental eu posso ter a montadora, que ela está demandando, e aí eu tenho a ferramentaria também, né? E aí eu tenho os fornecedores de matéria-prima. Então, todos esses atores, eu posso ter uma camada para eles aqui, ó, né? A mesma coisa aqui de produto, né, e serviço. Então, às vezes eu posso estar falando de plataforma, eu posso estar falando de produto e serviço associado com serviço. Eu posso estar aqui de tecnologia e aqui de outros recursos. Então, por exemplo, parcerias, eu posso ter um roadmap aqui de parcerias. Então, por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma parceria com as universidades, os centros de pesquisa. Pô, a médio prazo eu quero ter uns 5, e a longo prazo eu quero ter... a médio prazo eu quero ter aqui no Brasil, e a longo prazo eu quero ter no Brasil e no exterior. Então, isso daqui vai mostrar, né, como é que são essas... Como é que eu estou lá, por exemplo, em termos de parcerias. Ou de fornecedores e assim por diante. Tá? Então, ele me permite fazer esse tipo de análise. Então, aqui tem algumas razões aí para a gente implementar isso daí, né? O roadmap é para ter uma coisa para a gente pensar na empresa a longo prazo, né? Em termos de planejamento, e ter esse relacionamento aí em termos de produto, mercado, tecnologia. E pode ser que o mapa aqui, ó, por exemplo, pô, esse quadradinho aqui eu não tenho, né? Então, esse quadradinho eu não tenho, ele vai me mostrar o quê? Que eu tenho uma lacuna aqui, ó. Revela uma lacuna, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vou pensar assim, ó, que eu tenho lá uma ferramentaria, né? E a ferramentaria, ela está demandando aqui conformal cooling. Você tem aqui, ó, você tem, eu não tenho essa tecnologia, ou eu tenho lá tecnologia de impressão 3D em polímero, pô, mas eu não tenho aqui em pó metálico. Mas eu posso ter aqui um outro recurso, que esse recurso o que é? Vai ser estabelecer parceria com o fornecedor. E esse fornecedor vai me fornecer esse tipo de produto. Então, eu consigo estabelecer o quê? Eu consigo estabelecer essas lacunas. E, ao mesmo tempo, está priorizando investimentos. Né? Se eu boto essa caixinha aqui e essa daqui aqui para cá, mais à direita, significa que eu vou priorizar isso daqui, não vou, né, em detrimento do outro. Tá? É como se fosse um guia, né, uma orientação aí para a empresa. Eu posso compartilhar esse roadmap com diferentes setores da empresa, e eu facilito também a minha comunicação entre as pessoas, né? E aí eu posso ter aqui, ó, um roadmap, por exemplo, do setor de fabricação, um roadmap do setor de montagem. Então, essas tecnologias aqui, ó, né, elas vão estar conectadas para fornecer um molde, né? Então, eu consigo envolver quem? As equipes de desenvolvimento no quê? Na construção do roadmap. Tá? Então, eu consigo, esse desenho aqui das camadas, eu posso fazer conforme a minha conveniência. Uma vez eu dei um curso desse daí para o pessoal do setor de automotivo, aí eu fiz esse exercício com eles assim, ó. Vocês vão fazer um roadmap de negócio, essa camada aqui, ó, a gente fez até bem simples, assim, mercado, produto e tecnologia. Aí eu pedi para eles assim, ó, aí um grupo ia falar da parte estrutural, o roadmap da parte estrutural e de segurança veicular. Um outro ia falar sobre a parte de
Um ia falar sobre a parte isso aí, de estrutural e segurança. O outro ia falar a parte de powertrain, né, que é a parte toda motriz ali, câmbio e tal, né? Como é que ela ia se comportar presente, curto e longo prazo. E um outro ia falar a parte de. O outro grupo ia fazer a parte de entretenimento. Né? Essa parte que a gente vê ali dentro do carro, ali, que tem o computador, tem a tela ali e assim por diante. E aí, cada equipe fez, né? E aí depois eu pedi para eles, agora vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês vão conversar entre vocês para ver como é que ficou, ou como é que ficaria o automóvel hoje, a curto prazo e a longo prazo. E aí foi interessante, né? Porque aí você começou a ver assim, do ponto de vista de entretenimento, como é que vai estar o mercado a longo prazo? E de segurança, né? E a parte de powertrain. Então, assim, esse casamento entre as diferentes áreas foi legal, né? Para quê? Para construir essa visão aí de futuro, né? Em termos de mercado, produto e negócio, né? Foi tecnologia, produto e mercado. Então foi um exercício, né, que foi feito, mas poderia se fazer esse exercício também envolvendo as áreas aí, por exemplo, de uma ferramentaria, tá? Professor, Oi. eu até achei interessante aqui esse assunto roadmap, né? Eu sempre recebo o roadmap da SAP, e eu vejo assim quanto é interessante. Eles mostram assim tudo o que eles estão fazendo, que tem para futuro de implementações. Eu tenho aqui até um exemplo aqui que eu poderia mostrar, mas a gente poderia usar na nossa própria empresa, por exemplo, no meu caso, o que a gente está querendo lançar de produtos, até para validação pelos clientes, né? Sim. Então, tem esses produtos, a gente está trabalhando nesse na implementação, mas temos no roadmap tal solução, e leva isso para o mercado para validar e depois ver o que realmente, talvez reestabelecer as prioridades, né? Então, ele pode ser usado para isso, eu acho legal, né? Só que assim, tem que tomar alguns cuidados, né? Certo. Porque assim, na verdade, isso daí ele vai. Essas informações aqui, elas vão comunicar qual que é a estratégia da empresa no futuro, né? A médio e a longo, hoje a médio e a longo prazo. Uhum. Né? E de certa forma, assim, você está expondo isso daí. Né? Nada impede, por exemplo, que o teu concorrente, por alguma razão, fique sabendo, né? Sim, sem ter que pesquisar, sem simplesmente copiar e pronto, né? Fica muito mais fácil. Não, isso aqui é a estratégia, né, de outra empresa. Mas, por exemplo, se eu fosse concorrente da SAP, eu podia pensar assim, a SAP está pensando em fazer isso. Né? Então, eu posso ir caminhar nesse sentido. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas uma outra coisa que pode acontecer, não é que pode acontecer, qual que é uma prática interessante, né? Uma prática interessante é você, e aí depois eu vou mostrar isso daí, o que as empresas fazem? Na hora para eu fazer um roadmap, eu faço, a receita é simples, né? Eu vou fazer um workshop de mercado, um workshop de tecnologia e um workshop de mercado e um tecnologia. Vou deixar essas camadas aqui um pouco. E aí eu vou chamar especialistas do setor de mercado, e aí você pode chamar, por exemplo, teus principais clientes e futuros clientes. Então eu vou pensar assim, eu não trabalho eu não tenho fornecedor na área aeronáutica, né? Então eu vou ver lá, por exemplo, alguém da Embraer ou da Boeing ou não sei quem, eu vou chamar essas pessoas para eu ter um mapa, um diagnóstico, como é que vai estar o mercado relacionado aos produtos que a minha empresa fabrica, os produtos, serviços, a curto e a médio e a longo prazo. Como é que é a demanda deles? Aí o cara vai falar, entendeu? Ele vai estar participando daquele processo. Então você vai pegar essas informações dele, você vai pegar as informações da área de tecnologia e depois você vai casar com isso daí, né?
Aí você pode também fazer um workshop lá também, né, para validar essas ideias. Aí chama talvez os teus principais clientes e tal, mas com essa ressalva, né, que pode acontecer isso, né? Porque ali vai estar uma... Porque assim, ó, vai estar uma estratégia da empresa, né? Então, quando você pega, por exemplo, esse quadradinho aqui e tu vai estar falando assim, pô, eu vou desenvolver esse produto para daqui a médio prazo eu atender esse mercado. Se eu fosse teu concorrente, eu ia ficar com o pé um pé atrás, eu ia ficar ligar um alerta. Porque se eu fabrico isso daqui hoje em dia, assim, opa, né? Uhum. A tua empresa ela já vai, né, a Casa Fé, pô, a Casa Fé vai começar a desenvolver isso aqui. Eu tenho que tomar um certo cuidado, entendeu? Sim, com certeza. Tem que É, tá entendido. mas daria para fazer isso, né? Uma coisa que até não tá, eu não tenho nenhum slide disso daí, mas assim, ó, eu não tenho um slide aqui, né? Mas, por exemplo, assim, ó, é muito comum também as empresas elas fazerem, existe uma as patentes, a gente às vezes a gente se pensa assim, pô, a patente é uma fonte de proteção daquilo que a gente inventa. Pô, beleza, é isso. Mas a patente também, ela é um mundo de informações tecnológicas. Então, as patentes, quando a gente vai fazer o pedido de patente, a gente coloca lá um determinado código na patente, né? Esse código ele vai identificar assim, ó, todas as patentes naquela área são feitas sob aquele código. Então, por exemplo, assim, existe lá um conjunto de códigos associados a conformal cooling, uma impressão 3D. Se tu quiser saber tudo que está lá no mundo nessa área, tu pode fazer uma busca patente no banco lá de patentes, existem alguns bancos públicos e tal, acaba que não tem que pagar, e você pode ver o que as empresas estão fazendo aqui, ó, tanto no o que elas estão estão patenteando assim nos últimos anos. Isso daí é uma informação que ela é interessante para você ter um mapa dessa tecnologia. Então você pode chamar especialistas, você pode também fazer essa busca aí em bancos de patentes. E esses bancos de patentes também são interessantes, porque a gente consegue ver, por exemplo, determinada empresa ela sempre fazia patente sozinha. A determinado momento ela começou a fazer patente, por exemplo, com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então indica que ela tem lá no seu mapa um conjunto de projetos que levou ela a desenvolver patentes ou tecnologias em cooperação junto com a universidade. E aí eu estou falando dessa última camada aqui. Então, assim, gente, no mundo tem muita informação, né? Qual que é o grande desafio, né? Oh, o grande desafio é reunir tudo isso. Então, você pegar, por exemplo, aí no setor de ferramentaria, eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, pô, tem uma empresa lá nos Estados Unidos, o cara fornece um relatório do mercado de moldes fundidos no mundo inteiro. Se, pô, legal, né? Show de bola. Tem que pagar R$ 5.000 pro cara, para a empresa fornecer esse tipo de negócio. $5.000. Dólares. $5.000. 4, $5.000. Entendeu? Então, assim, tem. No mercado aí tem um monte de gente que fornece, um monte de empresa que fornece essas informações aí. O próprio setor automotivo tem umas consultorias aí bem grandes aí que fornecem esse tipo de informação, né? Então, assim, o trabalho é esse, né? O trabalho é esse, tu levantar essas informações aqui para botar essas caixinhas no devido lugar. Mas esse mapa aqui, o roadmap, ele pode ser aplicado em qualquer setor. Ciência, tecnologia, educação, indústria, governo, produto, plataforma, serviço, né? Depende aí da vontade aí de cada empresa, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala assim, presente, curto prazo e longo prazo, né? É onde a gente está, como que a gente quer chegar lá, né? E aonde que a gente quer chegar no longo prazo.
Por quê, né? Porque a gente quer atender esses mercados aqui, né? Então, né, às vezes surgem novos mercados, né, que a gente às vezes nem sabe, né? Produtos e serviços, né? O que a gente está querendo oferecer e aqui a tecnologia, né? Então é esse olhar aí, né? E aí, assim, as empresas ficam fazendo esse negócio, né? Então, por exemplo, assim, o mercado imobiliário. Pô, os caras agora estão fazendo apartamentos menores, né? Porque as famílias estão diminuindo. Como é que vai ficar curto e a longo prazo? Né? Que produto que a gente vai fazer? Né? Qual tecnologia que a gente vai usar? Tá? Então, assim, é um trabalho que é legal e importante de se fazer, né? Então, nessa perspectiva aqui, ó, mais comercial aqui, ó, né? Então, a gente tem lá os mercados, os clientes, né? Eu posso ver aqui, por exemplo, como é que vai estar os competidores a médio e a longo prazo. O ambiente, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu até estava falando lá com a outra turma, né? O Trump agora taxou o aço e o alumínio para o setor de ferramentaria. Isso é bom ou é ruim? Como é que vai estar isso a curto, a médio e a longo prazo? Né? Quais são as tendências? Então, esse é um trabalho assim, de futurologia, né? É claro que umas acertam e outras nem tanto, né? Na camada verdinha ali, eu vou falar produto, serviço, aplicação, né? Eu posso colocar ali a informação que eu quero, que eu achar interessante, né? E a mesma coisa ali na camada laranja, né? Em termos de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, parceria, assim por diante. Um exemplo, assim, ó, que eu gosto de dar esse daqui é um mapa que mostra o futuro. E aí tem um caso assim, ó, Airbus A380. Não sei se alguém aqui já voou no avião ou não, mas a Airbus não sabe fazer avião? Sabe fazer avião. Fazendo avião a vida inteira. Está fazendo hoje. Lá na camada azul, ela postou assim, ó, a longo prazo, a gente sempre vai ter viagens muito longas, e aí eu vou fazer super aviões para levar essas pessoas para esses destinos longe. E dado esse cenário, ela foi lá na camada verdinha e falou assim, pô, a gente tem que desenvolver o avião A380. Talvez tiveram que desenvolver tecnologias para aquilo ali. Então, lá na camada laranja, né? Então, pô, eu desenvolver um determinado tipo de avião, eu preciso de tecnologia para atingir um determinado mercado. Perfeito, né? Fizeram o estudo, investiram muito dinheiro, lançaram o avião, produziram o avião não vendeu. O que aconteceu? Eles tiveram uma leitura errada desse negócio da camada azul. Da primeira camada ali, da camada estratégica e comercial. Então, assim, acontece, né? Outro exemplo, a própria Boeing, quando ela desenvolveu um desses aviões aí, ela apostou já um pouquinho diferente. O erro dela não foi aqui na camada verde. Ela falou assim, não, as empresas querem aviões cada vez mais econômicos, silenciosos e tal, né? Então vamos desenvolver aqui um avião e vamos desenvolver tecnologias de materiais compósitos para esse avião. E outras coisinhas a mais. Eles tiveram problema nessa camada roxa aqui. Ó. Por quê? Porque eles tiveram problema no sistema lá, no sistema de controle do avião, teve problema, se não me engano, no sistema lá também, em uma das fornecedor de turbina. Então, assim, e ficou o avião parado.
Então, assim, a Boeing não sabe fazer avião? Sabe, mas teve uma leitura errada aqui, entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem, né? É, não sei se é o caso, mas por exemplo, hoje a gente estava discutindo, tá vendo, uma reunião lá, por exemplo, moldes de alumínio. Então, assim, pô, tem tecnologia, tem um certo produto, né? E é molde de alumínio para injeção de peça plástica, né? Então, assim, o molde é mais barato, o molde é mais barato, o ciclo de injeção ele é mais barato, é menor. Tem uma dúvida aí com relação à durabilidade, mas por que as empresas o utilizam, né? Então, talvez porque aqui, ó, nesses fornecedores, não tem tantos fornecedores de porta-molde de alumínio e tal. Assim, são coisas que estão no mercado, né? Mas pode ser que lá no futuro, a longo prazo, as empresas, as montadoras falam assim, agora a gente só vai comprar molde de alumínio. Na hora que ela falar isso daí, o pessoal aqui vai ter que começar a desenvolver esse produto, entendeu? E aí talvez tenha que desenvolver alguma tecnologia. Então, assim, e aí pode ser que o Alan vai falar assim, putz, eu tenho que fazer o formal cooling em molde de alumínio. Tem que imprimir alumínio aqui, ó. Será que dá? Não sei. Já fazemos com formal cooling para molde de injeção de alumínio. Aí, viu? Já é produto de linha, já é normal. Beleza. Tem as suas particularidades, mas já é um produto de linha. Entendeu? Então, assim, talvez, eu não sei, né, o Alan, não sei se é o caso, sim, mas talvez não vende mais porque não tem essa demanda aqui, não sei, né, cara? Muita gente ainda tem medo ainda não conhece a tecnologia, não sabe como tirar benefício, como aproveitar isso, né? É. Mas eu acho que até esse tipo de treinamento que a gente tem, eu sei que tem uma matéria que a gente colaborou bastante com o professor, que ele vai até apresentar, assim, algumas benefícios, vantagens, quando que dá para aplicar, algumas com areta. Tá. Depois eu vou até conversar contigo, porque a gente fez o molde de aço com molde de alumínio e comparou os dois, entendeu? Uhum. Do porta-copo ali. Depois a gente. Ah, Mas, tá. Mas só para me entender, é o molde de aço e o molde de alumínio, não o molde para injetar alumínio. não, molde Ah, para tá. injetar polímero. Tá, então eu acho que eu respondi errado aí. Mas existe moldes também de alumínio, como existe inclusive molde de polímero para injetar polímero. Isso Sim, também já é utilizado, né? sim. A gente fez um molde de alumínio para injetar polímero. Mas talvez digo assim, ele não é muito utilizado porque as empresas não demandam, entendeu? A montadora não demanda, às vezes não conhece muito quais são os benefícios, os riscos e tal. E aí pode ser que em determinado momento a montadora vai falar assim, agora em vez de comprar molde de aço, eu vou comprar só molde de alumínio. Sim. Né? E aí vai puxar ali a camada verde e a camada laranja, né? Então, assim, o mapa ele serve para isso, né? Ele serve para a gente estar vendo como é que são essas dinâmicas aí. O molde de alumínio tem, assim, algumas indústrias que utilizam, né? Ele oferece troca térmica melhor. Sim. A questão é quando depende da pressão de injeção, depende da produtividade que se espera, né? Sim. Então mas até a troca térmica é melhor, a usinabilidade é melhor, né? Bem melhor, né? Mas não são todas as indústrias que demandam, né? Que Não. aceitam. Tem uma certa barreira ainda. Sim. Mas é isso, né? O mapa ele ajuda a entender isso daí, né? Aqui, ó, tá um exemplo, por exemplo, mas aqui é só da camada de tecnologia, né? Do sistema de segurança veicular, né? Então, por exemplo, ó, determinada empresa, eu falei assim, 1950, 2000, né, os sistemas convencionais, a partir de 2000 vai entrar esses ADAS, né? Câmera, Park Assistance, né? Manter a mesma linha ali, adaptação de linhas da frente ali, o farol, né?
Em 2016 a 25 eu vou ter carros autônomos parcialmente, né? E a partir de 2025 carros autônomos. Isso daqui o que que é? É um mapa, a parte de segurança veicular que determinada empresa falou assim, ó, eu acho que vai acontecer isso daí nos próximos anos, tá? Isso daqui, ó, é um roadmap também do setor automotivo, né? Projeção de 2013 a 25 da indústria automotiva da Malásia, né? Então, assim, ó, de 2013 a 25, a gente vai ter lá veículo a combustão. Nesse período aqui, ó, vai entrar veículo híbrido, né? 2014 a 19, né? E aqui já vai ter uma utilização maior, né? Ó, tá vendo aqui, ó, baseado na consulta, isso aqui, ó, Malaysia and Global Automotive Stakeholders. Os caras estão falando isso daqui, ó, né? Tá? O elétrico, ele vai estar entrando no mercado em 2022. E esse daqui, ó, a célula combustível vai estar desenvolvendo. Então, assim, ó, isso aqui é um mapa, né? Ele falou assim, ó, isso daqui é o que a gente está pensando. Pô, aí o setor da construção civil, ele falou assim, putz, então aqui, ó, ele em 2022, provavelmente todo prédio que eu lançar, eu já vou ter que ter alguma coisa lá para eu estar plugando o meu carro elétrico. Vou ter que ter vagas na garagem com essa autorização, entendeu? Para plugar aqui o carro elétrico. Então ele serve para isso, tá? Como é que eu faço isso daqui, né? Então assim, o pessoal desenvolveu, né, uma metodologia, mas assim, vocês vão ver que não tem nada de especial. Na verdade, assim, são 3 workshops, pode ser mais, dependendo lá da camada que você coloca, né? Mas é um workshop de mercado, workshop de produto e workshop de tecnologia. Então, assim, o que eu tenho que ver, né? Eu tenho que ver um grande desafio dentro dessas camadas, como é que, dentro dessas camadas aqui, ó, como é que vai estar essa perspectiva aqui, ó? Como é que vai estar a perspectiva comercial de mercado nos próximos anos? Então, eu posso estabelecer aqui indicadores de desempenho e tal, para eu ter essa indicação. Por exemplo, vamos supor mercado aí de consumo de, sei lá, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o setor, né? Mas, por exemplo, assim, ó, qual que vai estar o mercado de consumo de carro? Até de carro. Como é nos próximos anos? Aí eu vou avaliar assim. Pô, um indicador é o nível salarial das pessoas. O outro indicador, o nível de renda das pessoas, o nível de endividamento das pessoas. Como é que vai estar a taxa de juros nos próximos anos? Então, todos esses daí são indicadores para eu mostrar como é que vai estar o mercado. Tá? Por quê? Porque eu quero saber se o mercado a médio e a longo prazo vai estar mais propício ou não para a compra de carro. A mesma coisa em termos de produto. Né? Então, como é que vai estar os produtos da indústria ao longo dos anos? Eu vou fazer carro mais simples, mais complexo, vou investir em que tipo de veículo e assim por diante. E a mesma coisa em termos de tecnologia. No final, o que eu vou fazer? Eu vou casar essas informações nisso daqui, ó. Né? Eu vou construir esse mapa aqui, ó. Novo sistema, novo produto, nova plataforma. Se ele vai mais para cá ou mais para lá, o que é? Aqui é alta prioridade, média prioridade e baixa prioridade. Não tem uma escala que vai falar assim, ó, isso daqui está para cá, isso daqui é mais para cá. Se é um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, vai depender muito da empresa também. Vai depender da capacidade de investimento dela. Até você pode ter aqui, por exemplo, na camada de tecnologia, existe uma régua que se chama TRL, Technology Readiness Level. Ele mede o nível de prontidão da tecnologia. Se eu botar aqui, ó, por exemplo, TRL. Né? O TRL é essa... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui um... Nós estamos vendo o PowerPoint aqui, não? Eu sei. Eu vou abrir aqui um negócio para vocês.
peraí. Copiar a imagem. Deixa eu copiar aqui a imagem aqui para vocês aqui, peraí. Só vou copiar aqui uma imagem e vou mostrar aqui para vocês. Só abrir. Então, por exemplo, não ficou... Ela deu problema aqui na hora de copiar, mas assim, ó. Estão vendo aqui, ó? Ó. Essa escala aqui, ó. Eu até queria que ela tivesse melhor, mas tá... Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui se tem ela um pouquinho melhor aqui, peraí. Aqui não, tá ruim aqui. Deixa eu ver essa daqui. Deixa eu ver se essa de cá tá melhor. Aí, ficou pior ainda. Aí, ó. Acho que agora vai. Essa escala aqui, ó. Ah, foi. Tá vendo aqui, ó? Essa escala, o que que é? Isso aqui é uma escala que ela mede o nível de maturidade de tecnologia. Então, isso daqui foi desenvolvido pela NASA, né? Então, essa escala, ela vai de 1 até 9, né? Então, quando está aqui no 9, ó, né, tá aqui, ó, o sistema atual, né, está em prova de voo, e aí eu tive todo o sucesso, né? Então, isso aqui a tecnologia está totalmente pronta, né, e o produto está pronto para ser lançado no mercado. Enquanto que aqui, ó, no TRL1, eu tenho só ensaios experimentais, uma tecnologia que está iniciando o desenvolvimento dela. Então, essa escala aqui, ó, eu posso chegar e colocar aqui, ó, no meu mapa. Nessa escala aqui, ó, eu posso botar o TRL aqui embaixo. Tá? Para eu saber se a minha determinada tecnologia vai estar curto, médio ou longo prazo. Eu poderia desenvolver algo aqui relacionado também para isso, né? E quem sabe até para isso daqui. Tá? Porque tem TRL, por exemplo, tem MRL, que é nível de prontidão da manufatura. Tá? Então, essa escala aqui, ó, né, eu posso colocar lá na minha camada de tecnologia. E aí, depois que eu fizer esse roadmap, eu vou lá e vou o quê? Eu vou implementar o mapa. Tá? Algumas coisas aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Tá? Professor, só uma dúvida antes de seguir. O TRL, eu já conheci o conceito, mas assim, pelo menos a dificuldade que eu tenho é de saber qual é o TRL, porque assim, eu não entendo que não posso eu avaliar qual que é o TRL, né? Teria que ter alguma informação de mercado, de alguma entidade para dizer que tal tecnologia está no TRL e tal, né? Tem algum lugar que a gente possa verificar essas classificações, assim, de uma forma atualizada? Ou nós mesmos que temos que fazer essa avaliação? É vocês mesmos que têm que fazer a avaliação. Tá? Então, assim, ó, só que assim, ela tem que ser uma avaliação que ela tem que ser idônea, né? Então, assim, o que acontece? Se você entrar lá mas assim, ó, se você entrar na internet lá, e aí tem assim, ó, calculadoras de TRL, né? Então, essas calculadoras de TRL, ela vai te ajudar a impactar uma determinada tecnologia, ou na escala 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Certo, então pega os critérios ali, e aí coloca. Ok, não tem uma forma assim da gente pesquisar, né? Não, tu não vai, porque assim, ó, o que vai, qual que é às vezes o que acontece, assim, ó, você faz um projeto, né, e aí tu submete lá para uma agência de fomento, tipo uma Embrapia, assim, aí o cara vai querer que tem que estar lá entre o TRL 3 e o 6. Então acontece que tu tem que provar aquilo ali, né? Então, por exemplo, assim, ó, vou pensar assim, ó, vamos pensar que eu tenho lá uma tecnologia de, sei lá, cara,
uma determinada tecnologia. Aí eu tenho o conceito dela, né? Eu só tenho o conceito. Então, você vai ter que provar que aquele conceito que você desenvolveu, ele funciona. Então, vamos pensar assim, ó, pô, eu tenho lá, eu quero produzir, vamos supor assim, ó, eu tenho uma injetor, eu desenvolvi um conceito no qual eu vou utilizar uma injetora, dessas que a gente injeta aqueles fios em casa, com uma pequena adaptação lá, eu desenvolvi lá um funil, onde que eu vou botar um pau metálico e ela vai me injetar, vai desenhar lá para mim, vai me injetar lá uma determinada geometria. Eu tenho que provar que aquilo ali funciona. Tá? Só que essa prova é uma prova no nível laboratorial. Tá? Então ele vai estar ali ó, no nível 3, no nível 4. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Ó. Agora eu quero... Pô, ela funcionou aqui em casa, tudo direitinho, aquela tecnologia. Agora eu preciso validar isso daqui ó, num ambiente relevante. O que é um ambiente relevante? O ambiente relevante é utilizar isso daqui lá no meio de uma ferramentaria. Né? Então, pô, talvez ele vai estar aqui ó, no nível 5, por aí. Tá? Mas assim, ó, e aí depois eu vou acoplar aquilo ali numa determinada máquina ferramenta. Pô, aí eu já venho aqui para o nível 6, entendeu? Então, assim, isso daí, se ele vai na escala 3, 4, 5 ou 6, é você que tem que provar. Né? E é claro que quando ela estiver madura o suficiente, né, tu quer que esteja lá no 9. Né? O 9 é quando você vai lançar aquilo ali no mercado, entendeu? Vai lançar aquilo ali no mercado. Isso daí vai dizer que a tecnologia está pronta. Mas claro, aí tem algumas coisas assim que ela vai te ajudar a você pegar lá o TRL, bota lá TRL Calculator, uma coisa assim, ele tem várias ferramentas para te ajudar a fazer isso. Né? É que nem lá, por exemplo, assim, pô, a gente foi lá e fez, né, um molde para injetar alumínio, para injetar polímero, um molde de alumínio. A gente fez isso, a gente está aqui ó, no TRL meio 7, assim, né? Por quê? Porque está precisando, o que a gente estava faltando? Pô, a gente precisa de injetar mais peças com mais geometrias para validar aquele projeto. Para dizer assim, ó, esse molde aqui ele serve. Dá para injetar tantas mil peças, entendeu? Então, ele não está aqui no 9 ainda, né? Tá? Então, assim, a escala serve para isso. Tá? Então, tá vendo aqui, ó, tecnologia, estou desenvolvendo, demonstrando a tecnologia. Tá? E aí, às vezes, eu posso botar, por exemplo, vocês desenvolveram um novo tipo de cabeçote. Ó, no nível laboratorial, fui lá desenvolver a tecnologia, vou montar esse cabeçote aqui na máquina e eu vou botar ele lá para usinar mesmo um ferramental, uma ferramenta. E aí depois eu vou repetir aquilo ali, criar, aqui talvez vou limitar algumas condições, e aqui eu vou botar ele na máquina lá e sentar o pau na máquina, entendeu? E o cabeçote tem que dar conta. Então ele serve para isso, tá? Mas geralmente quem faz isso daqui é a empresa. Só que você faz para internamente, né? Para você, para ver se aquela tecnologia está madura, ou então, e aí às vezes dependendo de algumas agências de fomento, elas requerem que o projeto tenha tal nível de TRL. A mesma coisa assim, ó, tem para manufatura. Tá? Então tem lá o MRL. Tá? Eu posso também lá ter um nível de prontidão da manufatura. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor, pô, eu desenvolvi lá um molde utilizando uma determinada tecnologia de conformal cooling. Agora eu quero produzir 100 moldes daquele, com aquela tecnologia, moldes iguais. Eu vou conseguir fazer isso daí, repetindo todos os parâmetros, nas condições, tudo certinho? É isso que eu tenho que fazer. Tá? Então, essa que é a ideia do negócio. E isso daí eu vou impactar aqui na minha escala. Tá? Ó, é a mesma coisa aqui, ó. Por que o cara aqui, ó, tá vendo aqui, ó, desenvolvimento da fase, ó, ele tá aqui, ó, TRL 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9 ele entrou aqui.
Então, 9 ele já está aqui no mercado. Né? Esse aqui também. Tá? Então, isso que acontece. Vamos ver o que mais. Aqui, bom, aí assim, ó, uma coisa importante que eu até já comentei, né? É importante a gente definir qual que é esse limite e o tema de interesse. Então, eu posso fazer um roadmap da empresa como um todo. Eu posso fazer o roadmap só de uma determinada linha de produtos. Tá? Eu posso fazer, por exemplo, o roadmap só de conformal cooling. Eu posso fazer um roadmap do negócio de importação. Eu posso fazer um roadmap do processo de injeção de alumínio. Tá? Para o setor automotivo. Ou posso deixar ele amplo para qualquer setor. Tá? Então, assim, ó, isso daí é uma definição, né? Está dentro lá do escopo. A mesma coisa o objetivo, né? O que vocês querem atingir e qual que é esse horizonte de tempo? Esse horizonte de tempo é 2 anos, 3, 5, 10, né? Outra coisa, assim, ó, para eu fazer o roadmap, eu preciso de recurso. Por quê? Porque eu tenho que ter uma boa leitura disso daqui, ó, mercado, produto, tecnologia. Quem vai dar o subsídio para mim para falar de mercado? Quem vai dar o subsídio para falar de tecnologia? Então eu tenho que preparar isso aqui. Talvez eu tenha que trazer algum especialista para falar sobre esses assuntos. Tá? E a mesma coisa é a arquitetura, né? Porque eu posso fazer um roadmap de 3 camadas, de 4, de 5, eu posso botar isso daí. Né? Para isso eu tenho que planejar, né? E eu tenho que estar fazendo constantemente a manutenção, né, do roadmap. Né? Eu fiz o roadmap, por exemplo, no início desse ano, né? Eu fiz lá em 2014, pô, em 2015 eu tenho que revisitar isso aqui para ver se está tudo direitinho, em 2016 e assim por diante. Tá? E eu tenho que ver quem são os participantes, né? E as fontes de informação. Então, isso daí é importante. Para eu fazer um bom roadmap, eu tenho que ter informação. Tá? E tem que envolver as pessoas. Então, às vezes eu posso fazer um roadmap de um setor, ou então eu posso fazer o roadmap da empresa, eu vou chamar lá os diretores da empresa e os gerentes das áreas. Tá? Isso daí vai depender de empresa para empresa. Tá bom? Aqui os benefícios, então, é ajudar, né, a ter essa visão aí de longo prazo, né? Tem um conjunto aí de necessidades aí que tem que ser satisfeitas, né, na empresa, então você consegue construir isso daí. Identificar, por exemplo, tecnologias críticas, gaps tecnológicos, produtos que não estão presentes no meu mapa, né? Formas, por exemplo, de como que eu vou alavancar a questão de pesquisa e desenvolvimento, né? Como é que eu posso atrair dinheiro para uma determinada empresa. Então, tudo isso daí, né, eu consigo fazer com o roadmap, tá? Então, esse trabalho aí eu consigo fazer, né, são alguns benefícios aí. E aí eu tenho aqui as melhores práticas, né? Então, essa questão de comunicação, né, é importante, né? Talvez faça um roadmap menor para entender como é que funciona, ter o comprometimento aí das pessoas, né, importantes aí da empresa, né, que auxiliam aí na tomada de decisão, ter pessoas de diferentes áreas. Importante é ter a participação de especialista, né, para ajudar nesse processo, mas assim, é para ajudar também a ter essa visão de futuro do setor de tecnologia, de mercado, né? Ter essa linha de tempo aí coerente, né? E integrar isso daí com o processo de negócio aí da empresa. Tá? Então, isso daí é importante. Aqui ó, tem mais alguns exemplos de roadmap. Isso daqui não é bem um roadmap, mas é um negócio que eu gosto dessa imagem porque assim, ó, isso aqui é o roadmap, uma visão geral da indústria automotiva lá da Malásia, como é que eles estavam se organizando. Né? Então, olha só, eles fizeram um roadmap aqui, ó, né, aqui está todo o setor industrial, né, os vendedores, né, a parte aqui de montagem, de veículo,
as OEMs aqui, né? A parte aqui está as OEMs, né? Os fornecedores, os grandes fabricantes, né? Quem vende aqui, né? Também serviços, né? Aqui a parte de remanufatura de veículos e aftermarket também, né? E aqui a parte, e aí eles fizeram um roadmap aqui de capital humano e um capital de tecnologia, né? E aqui o desenvolvimento da indústria. Então, assim, ó, quando eu falo de desenvolvimento de fornecedor, esse cara aqui, ó, ele tem que casar com o roadmap da OEM, que tem que casar com o roadmap de tecnologia, de remanufatura e de aftermarket. Então, eu tenho que ter um casamento entre todos esses roadmaps para que a indústria daquele país tenha um desenvolvimento. Tá? E tá vendo aqui, ó, desenvolvimento das pessoas. Tá? Então, isso daqui, ó, é super importante. Tá? Então, mostra assim, ó, como é que é o ecossistema e quais são os roadmaps aí a serem feitos. Tá? Aqui, ó, é um roadmap de produto, né? Esse exemplo aqui eu gosto porque ele também é bem ilustrativo, mas é até baseado num caso real. É um caso antigo da Xerox, mas ele mostra um pouco como é que eles utilizaram isso daí, até um pouquinho assim diferente, né? Bom, então assim, ó, uma das coisas que acontece assim, ó, dentro de um processo de desenvolvimento de produto, as empresas sempre estão vendo lá quais produtos vão lançar no mercado daqui a alguns anos. É a mesma coisa, acho que na ferramentaria, né? Então, quais produtos ou tecnologias que a gente vai estar trabalhando nos próximos anos? Então, a empresa ela vai identificar essas oportunidades, ela avalia quais são as oportunidades, né, que vão ser transformadas em projetos, tá? E dali eu vou ter um portfólio de projetos, né? Então, de projetos e produtos, né? Então, eu vou lançar nos próximos anos produto A, B, C, D, F, G, aloca os recursos, né? E aí faz esse plano aqui de produtos, né? Completa o planejamento aí do projeto, se declara a missão lá e desenvolve o produto, tá? É claro que, assim, ó, quando eu jogo isso daqui para a ferramentaria, talvez tem um fluxo aí um pouco diferente se eu pensar em termos de ferramental, mas, por exemplo, assim, ó, quando eu vou falar em novas áreas de negócio ou novos serviços, esse fluxo aí ele reflete bem, né? Então, por exemplo, tem um serviço lá que, sei lá, só um exemplo, reparação de ferramental, né? Então, eu vou avaliar, priorizar quais tipos de reparação vou fazer, aloco os recursos e assim por diante, tá? Então, dentro desse planejamento, o que acontece? A Xerox, ela desenvolveu lá o seguinte, esqueça, ó, a data aqui é só uma referência, tá? Então, eles fizeram lá um roadmap, né, que pegou de 96 a 2000, então, 5 anos, tá? Então, é uma referência, podia ser 10, não importa muito. Aí eles viram assim, pô, tem projetos que são novas plataformas. Então tem lá uma nova plataforma que ele chamou de Odaka. Nessa plataforma Odaka eu vou lançar o produto, esse, nesses anos, 97 e 98. Então a plataforma Lakes que eu vou lançar esses produtos nos próximos anos. Tem produtos derivados, esse HNet e LNet, que vai acontecer aqui. E projetos de melhoria, que ele chamou 595, 6010 e assim por dentro. Isso daqui, ó, né? E aí o fundamentalmente novo pode ser esse aço. Então, assim, esses projetos podem ser coisas assim desse tipo, assim, ó, usinagem criogênica. Pode ser aqui, ó. Tá? Ah, eu vou ter um produto, uma nova plataforma aqui que vai ser desenvolvimento de moldes para injeção de alumínio. Pode ser isso daqui, ó. Ah, tem um produto derivado aqui que vai ser molde de aço com conformal cooling. Vou fazer isso aqui nesses anos. Ah, um projeto de melhoria. Vou utilizar novas tecnologias de usinagem. Tá? Pode ser um negócio desse daí, onde cada um desses daqui vai ser um projeto. Tá? E aqui os anos. Bom, como é que
Bom, aí o que que a empresa fez? Pô, beleza, né? Isso aqui é o que eu quero chegar lá nos próximos anos, né? Aí ela viu o seguinte, que na verdade isso daqui é o plano de projeto dela, né? De produto que ela vai lançar nos mercados nos próximos anos. Aí ela fez isso, para ela fazer aquilo ali, ela viu também o seguinte, pô, como é que é o meu segmento de mercado? O segmento de mercado é o seguinte, eu tenho um mercado de impressoras pessoais, onde que a Xerox, ela tem essa linha aqui, o Odaka, né, dos projetos. Aqui eu vou fazer um projeto de 20, de uma impressora de 20 páginas por minuto, que vai custar 8K, depois de 25 páginas por minuto, 9K, e 30 páginas por minuto, 10K. Então, por isso, até aqui, o Alan, imagina o seguinte, ó, tu chegar e mostrar isso daqui pro teu concorrente, entendeu? Pô, o teu concorrente, ou ele ficar sabendo disso daí, né? Ele faz a festa, né? Vai fazer a festa, isso daqui eu tava mostrando, entendeu? E aí eu tenho essas daqui, ó, né, no grupo de trabalho, tá? Aqui são potenciais competidores, então, às vezes isso daqui, ó, é o cara que foi lá, por exemplo, pô, tu tem lá um funcionário que aí ele saiu com o amigo dele que trabalha na concorrência, e depois de 3 cervejas, o amigo falou assim, pô, cara, minha empresa tá fazendo isso, né? Ah, minha empresa tá fazendo isso. Então é isso daqui, né? O cara tá estimando, né, que o potencial concorrente dele, competidor, vai fazer isso aqui. E aqui também. E aqui os outros projetos. Então ela separou pessoal, grupo de trabalho e departamento. Posso ter molde tradicional, molde com molde sei lá, molde para a linha automotiva, molde para a linha branca, molde de, sei lá, para a linha de tubos e conexões, tá? Então assim, vai variar isso daqui, tá? Cada empresa vai ter o seu negócio, né? Então é um mapa de segmento de mercado. Pode ser que daqui a alguns anos, né, o negócio mude esse mercado. Construção civil, né, o que a gente faz para a construção civil? O que a gente espera fazer para determinados anos? Né? Então, cada empresa vai fazer o seu. Né? Aí, o que ela fez? Né? Pô, como é que está a minha tecnologia? Tá vendo aqui, ó, o projeto, ela pegou o projeto OK do Lake, extensão do Lake, é a próxima plataforma. Ela pegou aqui, ó, os elementos aqui, ó, e fez aqui, ó. Aqui são como se fossem as funções da máquina, né? Então, fotoreceptor, layout de scanner, tinta, modo de impressão e assim por diante. E aí ela foi vendo, assim, ó, esse projeto Laker, ele vai usar diagnóstico local, vai imprimir 600 páginas com resolução de 600 dpi, vai usar interface com o usuário de teclado, aqui monocromático, esse modo de saída, tipo de tinta de alta temperatura, linha tal e esse tambor. Agora, essa daqui ó, já vai usar outra tecnologia. Colorido, scanner, 1800 dpi, reparo remoto, tá vendo? Isso daqui, ó, essas coisas aqui, ó, né, o que está aqui na vertical pode ser assim, ó, sistema de refrigeração tradicional conforme ao cooling, tá? Ou sistema híbrido, sei lá, tradicional, híbrido e conforme ao cooling. Sei lá, estou chutando aqui, tá? Então assim, tudo para cada um desses negocinhos aqui, ó, eu posso fazer uma tecnologia. E aí eu vou casar isso daqui, ó, né? Por exemplo, assim, ó, eu vou fazer um projeto de molde para construção civil, né? Então, determinados produtos eu não vou vender muita coisa, né? Sei lá, peças mais customizadas e tal. Cara, talvez eu possa chegar e utilizar uma determinado tipo de molde para fazer aquilo ali, tá? Então, assim, um exemplo que eu tô dando, né? Mas esse daqui é o mapa de tecnologia. Então, como é que eu vou, por exemplo, posso ter sistema de refrigeração, sistema de injeção, né? Sistema de extração, tá? Então, eu posso botar aqui ó, várias coisas aqui, né? E aí eu vou ter lá, né? Então tem lá, por exemplo, é como se eu tivesse aqui um processo de pesquisa e desenvolvimento. Esse processo aqui, ó, é aquela minha escala TRL, tá? Que não é que ela não deixa de ser essa escala, né? Eu tenho lá uma pesquisa básica,
estudo de viabilidade, desenvolvimento da tecnologia, né, passando aqui por uns passos, desenvolvimento do sistema e o sistema aqui pronto, né? Então, eu vou fazendo isso aqui, ó, para cada um, eu vou ter os TRLzinhos aqui, ó, vários TRLs aqui. Ó. E aí eu vou, então, ao longo desse tempo, né, ó, aqui eu comecei TRL 0, quando eu cheguei aqui no 9, eu lancei o produto no mercado, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? E aí eu vou fazendo isso daqui, né? Isso daqui é um pouco, isso daqui, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Tá vendo essa matriz aqui, ó? Aqui eu tenho assim, ó, grau de mudança no produto, grau de mudança no processo. Então eu tenho projetos aqui, ó, que eles são bem simples, bem simples, assim, ó. Eu não tenho que mudar quase nada no produto e eu não tenho que mudar quase nada no meu processo. Agora, aqui, ó, eu tenho produtos que são totalmente novos e o processo ele é totalmente novo. Então, eu vou pensar assim, pô, vamos pensar em usinagem criogênica. Isso daqui. Então, eu tenho que mudar meu processo, às vezes eu tenho que construir uma parte lá da minha planta com determinadas condições, e aí, para quê? Para eu fazer um determinado tipo de ferramental. Tá? Então, assim, ó, ou ainda, eu vou fazer micro-usinagem. Né? Então, pô, eu tenho que fazer isso daqui novo com isso daqui novo. Né? Se eu não faço esse tipo de produto. Eu estou acostumado a fazer peça para carro. Não, agora eu vou usar lá para fazer micro-usinagem. Então eu vou fazer conformal cooling micro-usinagem. Coitado, o Alan foi para Cristo. Mas, assim, mas é isso. Tá vendo? Então, assim, dependendo do produto, né, eu tenho que mudar muito o meu produto e eu tenho que mudar muito a tecnologia de fabricação. Então eu vou dar um exemplo assim, ó. Se eu pegar, por exemplo, um automóvel, né? As empresas concentram muitos projetos aqui, né? Porque é mais barato, mas vão pensar que daqui a algumas elas projetam, fazem peças aqui, ó, ou produtos, estão pensando em produtos aqui que eu não consigo fazer com os moldes que eu tenho atualmente, com as tecnologias que eu tenho atualmente. Na outra turma, eles fizeram assim para mim: ô professor, o Elon Musk agora tá fazendo o projeto só de nos carros lá, grandes moldes, né? Sem estampar toda a lateral do carro, num único molde. Isso é uma tendência? Pode ser uma tendência. Então, talvez isso daí, eu vou ter que fazer isso aqui totalmente novo. Tá? Então, o roadmap, ele serve para isso. Né? Ele serve para a gente estar se preparando e se estar antecipando movimentos. E aí, depois que eu peguei uma bolinha dessa, eu vou lá e faço o planejamento, entendeu? Faço, ó, quanto que eu vou gastar lá em determinadas áreas, que tá desenho mecânico, tal, não importa muito a área aí, tá? Mas ele vai servir, por exemplo, para esse daqui, ó, talvez eu tenha que contratar pessoas, investir em máquinas, equipamentos, né? Então eu vou colocar, isso aqui vai ser importante para mim, tá? E aí eu tenho lá a missão aqui do projeto, né? Tem aqui a missão, o que eu vou fazer, blá, 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 né? Qual que é a meta, né? E assim por diante, né? Então, assim, aquele exemplo, isso daqui, ó, é um outro exemplo daqui da Embraer, mas aqui, ó, eles também, ó, ficam vendo quais são as necessidades de tecnologia, né? E aí eles ficam assim, ó, vendo qual que é o cenário geopolítico do mundo nos próximos anos, da economia, do setor de energia, o setor de infraestrutura, a parte de ambiente. Então eles ficam avaliando. Então, da mesma forma que a Embraer avalia, né, é interessante vocês avaliarem também, né? A mesma coisa, assim, ó, qual que é o futuro das concepções, né, em termos de configuração de aviões, de performance, desafios técnicos, né? Até assim, será que o molde, daqui a 10 anos, ele vai ter essa concepção de molde? Será que vai continuar assim? Né? Então, eles ficam olhando isso daí, né? Quais são as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, as políticas públicas, a parte de regulamentação,
né? Então, por exemplo, eu tenho participado lá de 15 em 15 dias lá numa reunião lá com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, e aí até o setor, e aí eu participo lá também do pessoal da SAE, a parte, por exemplo, a parte de reciclagem de sustentabilidade. Então, por exemplo, tem lá, daqui a alguns anos, os automóveis vão ter que atingir determinado nível lá de reciclagem. Como é que isso vai impactar a indústria de moldes? Né? Como é que vai funcionar isso daí? Tá? E aí você pega, no país, assim, pô, aqui no Brasil, a reciclagem de alumínio, ela funciona maravilha, né? Eu acho que é o campeão mundial de reciclagem de alumínio. Por quê? Porque tem o catador na praia, que faz todo o serviço de pegar aquela latinha, levar lá para um centro de coleta, que prensa, que não sei o quê, que manda lá para a usina, para a empresa, que a empresa vai fazer a reciclagem do alumínio. Então, essa cadeia toda, ela funciona. Essa cadeia toda funciona na Europa? Funciona nos Estados Unidos? Funciona no Japão? Não funciona. Funciona aqui no Brasil, por quê? Porque tem a peculiaridade lá do cara que coleta a latinha. Porque se não fosse ele, o negócio não ia funcionar. Em determinados países, aquela cápsula de café, cápsula do café, ela tem que ser coletada pelo fabricante. Aqui em casa eu tenho uma máquina que ela tem uma cápsula de alumínio também. Aí eu tenho um saco que eu boto aqui a cápsula, o negócio lá dentro, e aí eu tenho que levar para Florianópolis, lá na marca lá, para ela levar a reciclagem, entendeu? Ou então eu tenho que botar aqui no correio, acho que eles coletam. Então, assim, cara, já é outra logística, entendeu? Então, assim, tudo isso daí afeta, né? E aqui, ó, né, com base nesses desafios de clima, financeiro, né, os passageiros, né, congestionamento aéreo, parte de segurança, né, os dois aqui, tanto interno quanto daqui, outro dia o avião caiu por conta disso aqui, né? E a crise do petróleo, a empresa vai lá e desenvolve o quê? Começa a desenvolver ou pensar em várias tecnologias, entendeu? Para quê? Para satisfazer isso daqui, para satisfazer o mercado, né? E atender esses desafios tecnológicos. E aí, cada bolinha dessa daqui, ó, então aqui, ó, eu tenho quais são os desafios, cada bolinha dessa daqui é um projeto. Né? É claro que ao longo do tempo pode ter algumas tecnologias que se tornam viáveis, né, por várias e várias razões, e algumas delas chegam a ser implementadas em produtos, né? Tá? Então, isso daqui é uma coisa que acontece. Que aí eu posso ter inovação também no processo. Tá? Então, assim, vou dar um exemplo aqui, né? Então, realidade virtual. Inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial vai influenciar no processo de desenvolvimento de produto de vocês? Já pararam para pensar? E é uma tendência. Então, pode ser que a inovação esteja aí. Professor, se permite dar algumas contribuições aqui. Eu concluí recentemente um trabalho para um pessoal dos Estados Unidos. Eu fiz toda a tradução do sistema de realidade virtual para abrir projetos de moldes. E imagina assim, para um aluno que está treinando, está conhecendo o molde, ele consegue abrir o projeto de molde, montar, desmontar o molde inteirinho, tudo com aqueles óculos de realidade virtual. Então, assim, eles já estão utilizando isso para treinamento, né? Na última Enafer eu mostrei essa eu lembro disso daí, Alan. Você lembra? Eu acho que Lembro. cheguei a mostrar, né? Chegou. E você fez uma pergunta, alguns slides atrás ali, sobre para onde que a gente está caminhando na área de moldes, né? Teve um molde que eu cheguei a ver no evento, no stand da Arborg. Se me permite compartilhar a tela rapidinho aqui, que ele usa algumas tecnologias, como design generativo, utiliza conformal cooling, né? E deixa eu mostrar esse molde funcionando. Já viram
o design desse molde completamente diferente, né? É uma estrutura completamente diferente e é um molde de precisão. É claro que aqui é um molde protótipo, tudo, né? Mas é para esse caminho aí que a gente está caminhando, né? E assim, ó, é uma coisa interessante, assim, né? Até você falou da geometria do molde, né? Será que a gente precisa de fazer um molde de 4 colunas? Né? Será que não dá para fazer algo mais simples? Né? Não E sei. aqui até no colunamento, né? Ó, ele trabalha com guias de precisão, mas são só 2, né? Tem centralização, tem tudo que precisa, tem conformal cooling, mas a geometria chega a ser completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Sim. Interessante. Né? Então, Esse é um desafio aí, né? Pô, bem legal isso daí. Né? Acho que o desafio, né, tu tá pensando aí nesse futuro aí, né, e talvez antecipando aí também alguns movimentos. É claro que, por exemplo, assim, quando você olha, mostra um molde desse daí, aí tu vai falar assim, pô, mas isso daqui tu vai botar lá na indústria, será que vai funcionar ou não, né, cara? Então tem muito dessas barreiras ainda, né? Mas, por exemplo, onde que a gente vai avançar da inteligência artificial? tudo Né? isso dá para simular, né? Dá para simular a estrutura, como é que vai ser o desempenho, porém, em termos de produtividade, né? O tempo para fazer um molde desse e o tempo para fazer um molde tradicional são completamente diferentes, né? Sim. Mas eu fico vendo, assim, ó, por exemplo, assim, ó, quanto tempo se gasta para fazer um orçamento de um molde? Aí tu faz 10 orçamentos, dos 10, 2 fecham. Será que não dá para melhorar esse processo, fazer inteligência artificial, alguma coisa assim, né? O próprio processo de programação. Então, assim, como é que vão estar essas coisas, né? E lá no. E como é que essas tecnologias elas vão estar implementadas nos produtos? Né? Então, eu acho que esse daí é um grande, esse daí é um grande desafio, né? Aqui, ó, só para gente, mas obrigado aí por ter trazido aí o exemplo, né? Isso daqui ó, é um outro, isso daqui vai ser o último exemplo aqui, mas assim, ó, uma empresa, por exemplo, de alta tecnologia, né, que ela desenvolve produtos químicos, né? E aí ela quis fazer lá um roadmap para ver o lançamento aí de novos produtos, né? E aí uma linha de produtos que ela é delimitada aí por uma plataforma tecnológica. Então, ela seguiu o caminho, né? Mercado, workshop mercado, produto, tecnologia, fez o roadmap, tá? Então, pegou lá, por exemplo, vou pegar lá 10 pessoas, né? Vamos fazer lá a duração de 4 horas e adotou essa camada de mercado, produto e tecnologia. Então, ela definiu lá, por exemplo, os indicadores de desempenho, né? São essas características aí do produto, né, que correlacionam os requisitos de mercado, as especificações e as soluções tecnológicas. Então ela viu lá que um requisito era a escrita, né, o outro espessura, maciez da precisão lá da escrita, e essas tecnologias elas estão relacionadas aí à questão lá do grafite, né, e o processo de fabricação do grafite, né? E aí tinha lá os direcionadores de mercado e os direcionadores de negócio, né? Então, aqui tem a relação aqui, né, dos direcionadores, né, relação custo-benefício, durabilidade, né, modo de mistura do material lá, do produto do cliente, normas, né, os princípios ativos e o tipo de material. Então, ela tinha lá, elencou lá esses indicadores aí de desempenho, né? E aí ela começou a avaliar, por exemplo, ó, qual que era a prioridade deles, né? Então, pegou lá o especialista, qual que era a prioridade desses indicadores, quando que ele devia iniciar e quando que ele devia terminar. Então, isso daqui, ó, né, ele está botando lá, já está vendo quais são esses, né, já está vendo lá na camada lá de mercado, né?
qual que vai ser a questão aí do prazo, né? Aí ela fez um workshop de produto. Então pegou lá o produto, né, e analisou o quê? As características técnicas do produto, que foram agrupadas aí por afinidades, né? E elas representam o que é oferecido ao mercado. Para quê? Para atender os objetivos lá do negócio, né? E as áreas ali, as características são avaliadas em relação ao potencial que tem para suprimir esses direcionadores. Eu estou vendo o M1, o M2 e o M, que é direcionador do mercado, né, e o negócio. E aí ela viu aqui, ó, né, que tem lá o produto 1, 2 e 3. Né? Então, como é que ele estaria para atender esses direcionadores? Né? Aí fez lá para o mercado e fez para a tecnologia. Então, deu uma nota lá, o mais, foi somando aqui. Né? Chegaram uma escala aqui, né, que chegaram a esses valores 13, 40 e 17, né? E aí quando ele foi normalizado aqui, tá? E aí eles pegaram aqui, ó, né, fizeram aqui, ó, por exemplo, quais eram os setores aqui, ó, né, a avaliação da prioridade técnica, né? Então, questão de fabricação, estratégia, interface, né? Durabilidade ambiental, né? E aí eles viram lá, um ponto importante no material é a questão de concentração do material, outra é dosagem da mistura e o outro é o efeito químico, tá? Então como é que isso daí, qual que era a importância disso daí para a fabricação, a parte da estratégia, da interface, a questão de durabilidade, aqui foram direcionadores que eles pegaram, né? E viram lá quais eram as notas. Né? Então, pô, vamos somar isso daqui, para esse aqui deu nota 10, normalizando, aqui 9,3 e 7,5. Então, a primeira coisa que mais importante aqui é a concentração do material, depois dosagem e depois efeito químico. E aí fizeram um workshop de tecnologia. Né? Então, por exemplo, eles viram quais eram as tecnologias e recursos adicionais, né? Por exemplo, competência, parceria, investimento, necessários para viabilizar o quê? As características, essas características aqui, ó, definidas como estratégia. Né? Então, o que eu tenho que ter em termos de tecnologia? Né? E foi feita uma matriz para priorizar isso. Né? Então, por exemplo, num veículo poderia ser assim, ó, o grupo de tecnologia poderia ser freio ABS, freio a disco, freio ao tambor. Né? E aí, com essas tecnologias aqui, ó, que eles fizeram, ó, tá vendo? Materiais inertes, processo de decomposição e ensaio de resistência. Aqui pode ser assim, ó, usinagem criogênica, utilizar máquinas de high speed machine, ou então pode ser, que também vai, conforme ao cooling, né? Como é que isso daí está em termos de concentração? Aí, no caso, as características. Em termos de concentração de material, dosagem da mistura e efeito químico, né? Que é essas características aqui, ó, das tecnologias. Né? Então, poderia ser assim, mais resistência, melhor acabamento superficial, sei lá, menor desgaste. Né? Então, como é que essas tecnologias influenciam, né, dessas características? E aí deram nota aqui para elas. O conjunto, né? Então, assim, ó, eles tinham lá informações sobre o mercado, né, que foi identificada a prioridade, informações sobre o produto e sobre a tecnologia. Tá? Então, aqui, ó, tecnologia, né, aqui do produto e aqui do mercado. Tá? E aí, com essas informações, o que eles fizeram? Pô, agora vamos construir um mapa. Então, assim, ó, tudo que está aqui, ó, presente. Presente, concentração, ó, uso, ensaios de resistência. Estou vendo aqui, ó, ensaios de resistência, que deu prioridade. Então, aqui é curto prazo, médio prazo e aqui é longo prazo. Ó, tá vendo? Curto, médio e longo. Isso daqui para atender essas tecnologias aqui de produto e esses mercados. Tá? Então, o mapa, ele mostrou o seguinte. A curto prazo é isso daqui, ó. A médio prazo é isso, a médio é longo e a longo é isso aqui. Ó. Então, está dizendo assim, a longo prazo, o cara que vai comprar esse tipo de produto, ele está preocupado com isso aqui, ó, impacto ambiental e maior durabilidade. Só que para eu fazer isso daqui, ó, eu tenho que desenvolver efeito químico, né, nos produtos, eu tenho que promover isso daqui, e eu tenho que usar materiais inertes. Então, isso daqui, ó, né, o mapa me mostrou isso daqui, ó. Né? Então,
pegando aqui o conformal cooling, né, eu vou dizer assim, ó, o conformal cooling, para usar isso daqui, para atingir determinadas características no molde, eu vou usar isso daqui a médio e longo, hoje a médio ou a longo prazo, né, porque eu tenho que atingir aqui um determinado mercado. Né, tá? Então, o mapa, ele serve para isso. Né? E aí, cada um disso daqui, ó, né, isso daqui vai virar um projeto. Né? Assim, ó, vou desenvolver esse produto, isso aqui é um projeto, isso aqui é outro projeto, outro projeto. Né? Pode ser um projeto que é para, por exemplo, para eu desenvolver essa tecnologia para ser implementada aqui nesse produto. E aí eu posso usar, né? PMO, PMI, gestão ágil, vou fazer isso daí. Tá? Então a ideia do roadmap é essa, né? É mostrar essa visão, né? Hoje, a médio e a longo prazo, na camada mercado, produto, tecnologia, pessoas. Né? Então, por exemplo, assim, ó, vocês hoje estão fazendo um curso sobre injeção de alumínio. Né? Se a empresa de vocês vai adotar essa linha, como é que é a médio e a longo prazo a formação das pessoas? Entendeu? Como é que vai estar isso daí? Né? Como é que eu vou... E aí, assim, eu vou capacitar novas pessoas? Né? Só uma pergunta de uma camada a médio e a longo prazo. Entendeu? Então, essa que é a, digamos assim, o roadmap, né? Ele serve para isso, né? Ele serve para a gente fazer essa visão, né? Opa, aqui, ó, né? Essa visão aí de curto, médio e longo prazo, né? Esse processo aí de planejamento, né? Que vai permitir a quem toma a decisão identificar, avaliar e selecionar alternativas para atingir o objetivo da empresa. Entenderam aí o negócio? O que vocês acham? Tem aplicação? Com certeza tem aplicação, né? Um conceito bem complexo, mas a aplicação aí é geral, né? A aplicação dele é geral mesmo. Então, e aí, algum comentário, pergunta? Deixa eu parar aqui a apresentação. Então tá, gente, vocês não têm comentário, pergunta, o que era para hoje era isso daí, né? Professor, se for do interesse para complementar, tem aquele roadmap da SAP, tem até uma coisa bem interessante que eles fazem, que é tipo um desenho de linhas de metrô, onde alguns processos se convergem. É bem interessante. Se for do interesse, se achar que vai contribuir... Tu quer mostrar, Alan? Posso aí? mostrar? Tem. Então tá. Mostra aí pra gente. Vou compartilhar minha tela aqui. Aqui. Então, esse é o roadmap, né, do SAP Business One. Então, aqui eles têm a tabela de conteúdos, a visão geral do produto. Então, direto, eles fazem um pouquinho de propaganda também, assim, para dar alguns números, né? Mas isso daqui eu acho muito interessante, ó. Então, aqui ele coloca a direção dos fluxos de negócio, né? Então, ele tem aqui várias linhas, CRM e SRM, que é a gestão de relacionamento com clientes e de serviços também. Então, tem as linhas que estão bem definidas, tem aqui o que eles estão fazendo, link legal, né? com outras áreas. Aí aqui em azul, setor de compras. Então, a solicitação de compras, cotação de compras, e aqui tem até como se fossem os terminais, onde eles cruzam, né, com as estações aqui, né? Área de finanças, né?
Então, acho isso daqui bem interessante. Então, onde eles estão desenvolvendo aqui alguma integração, alguma coisa nova, né? Aqui as camadas do sistema, da tecnologia, aqui um pouco também da tecnologia. E assim, o que é útil para mim, aqui eles vão mostrando as melhorias, né, o que está sendo desenvolvido Sim. em cada coisa, né? Então, geralmente eu pego esses documentos aqui e encho de observações, né? Então, aqui tem que estudar esse tipo de automação, né? Aqui esses recursos são interessantes, né? Aqui também. Então, eles falam que, isso daqui já saiu, ou isso daqui está para sair. Então, eu encho de observações aqui. Então, esse roadmap que eles fazem acaba me ajudando bastante. Então, cada área, né? A área de administração, na área... então aqui onde ele fala das inovações recentes, as que estão planejadas, Pô, legal, né? eu acho assim bem detalhado, bem, bem legal. Então, aí eu encho de anotação aqui, passo para o pessoal de TI para olharem, e assim, tento colocar onde que entendo que isso pode se aplicar para a gente, né? Sim, e na verdade, isso daí no roadmap. Imagina que você vai construir um roadmap da empresa, tu pode usar essa informação como input para tua. É isso que você faz, né? Talvez vocês não construam lá o roadmap, né? Mas isso é uma fonte poderosa de informação. Sim. Então, aqui, por exemplo, eles estão colocando, habilitar a integração de workflow com objetos do SAP, né, para robôs de automação de processo, né? Então, são coisas para a gente estudar, né? Então, isso aqui já são inovações existentes, né? Legal, né? Então, eu achei bem, e essa parte aqui, então, assim, cada área, web client, aqui coisas que são específicas por países, aqui na área de estoque, distribuição, produção, aqui na área de vendas, compras e serviços. Então, várias... E é público o documento, né? É público, sim. Eu estou vendo aqui, ó. É bem, bem interessante. Volta e meia, pelo menos uma vez por ano, eles lançam isso. Às vezes o banco assim também lança bastante essas coisas, né? Porém, no caso deles, é difícil um concorrente copiar diretamente, porque existe toda uma base, uma estrutura sobre a qual o sistema foi criado, né? Sim. Então, é um negócio que vai se criando camadas por camadas, né? Então, o outro que já desenvolveu uma camada de outra forma é um pouco mais difícil, né? E eles são muito grandes também, né? Sim. Mas é interessante, eu acho assim que isso que a gente viu hoje, ele traz muito assim uma visão estratégica, né, dos projetos. Tem projetos que são de nível mais operacional, outros de nível mais tático, né, ou gerencial, e essa visão assim é muito uma visão estratégica. É mais nesse sentido mesmo, né? Ela foge do operacional. Né, mais estratégica mesmo, essa que é, e assim, pode ser aplicado em diversas áreas da empresa, né, porque você pode ter um roadmap desse daí para cada área, para um conjunto de áreas, né, que integrados vão dar o da empresa também, né, ou então faz primeiro da empresa, casa com das áreas, né, eu acho que esses desdobramentos são importantes, né. Sim. Acho que é bem legal. Mais algum comentário aí? Obrigado aí por ter trazido o exemplo aí. Não por nada, professor. Mais algum comentário? Não, então tá, gente. Então eu vou parar aqui a gravação e aí a gente se encontra quarta-feira que vem. Tá bom? Tá Quem não certo. botou o nome, bota o nome ali no chat ali para mim. Quem não botou no comecinho. Feito. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Perfeito, tchau, tchau. Tchau. Valeu, até mais.
Valeu, até mais. Até.